True Legacy, o legado verdadeiro. O legado verdadeiro. Quem participou da Paz Conference esses últimos 2 dias? A Paz Conference é mais focado para a Paz Church, é claro. O Giflen, temos a maioria, talvez seja da Paz Church, mas também temos muitas igrejas poderosas que também não são da Paz Church, não tem nenhum problema, é maravilhoso isso. Somos uma só igreja, que é o corpo de Cristo, amém ou não amém, gente? É uma só visão, uma só missão, e assim nós realmente queremos carregar esse legado. Se você olhar, eu quero te mostrar um timeline, tá? Rapidinho para você ter uma noção aqui de como que aconteceu algumas coisas. Se você voltar no tempo, você vê aqui em 1517 a Reforma Protestante, Lutero, você já ouviu falar disso. Eu ia entrar em mais detalhes, mas nós vamos correr aqui por causa do tempo, né? Aí em 1525 a gente vê a perseguição aos anabatistas. O que é isso? Anabatista quer dizer que você foi batizado 2 vezes, ou de novo, porque você sabe que na cultura católica você é batizado como criança, mas nós cremos que você é melhor você ser batizado quando você entende o que está acontecendo, porque é um sinal exterior, você está morrendo com Cristo e você hoje vive com Cristo. Então é uma ação tão importante. Então eles começaram a fazer isso. Aí em 1703 o John Wesley e esse movimento incrível metodista, né? Sabe que essa palavra metodista vem dos métodos. Então, enfim, vamos continuar aqui em 1790, o segundo grande despertar. E claro que é o Charles Finney, grande homem de Deus, que liderou esse movimento. E aí pulamos para 1819, um movimento de santidade, que surge a implantação de muitas igrejas. Aqui nós vemos o entendimento da importância da implantação de igrejas locais, de fazer missão através das igrejas. Pulando agora para 1847, a implantação da Apostolic Christian Church. Diga isso, Apostolic Christian Church. Agora diga Smith Wigglesworth. Aí, então, a implantação da Apostolic Christian Church, que a Paz Church vem desse legado aí do Samuel Freilich. Pulamos agora para 1900, a Igreja do Nazareno, essa junção das igrejas, a implantação nas áreas metropolitanas. Pulamos agora para 1920, onde nasce o pastor Melvin Uber, ele casa com a pastora Catarina Van Tobel. E aí pulamos para 1956, onde nós começamos a história quando os meus avós, né, eles sentiram aquele chamado tão importante de ser missionários aqui no Brasil. Vocês já ouviram essa história, mas só para resumir, né, o meu avô, pastor Melvin, ele estava numa das fazendas dele, num trator, e ele ouviu, né, ele estava lá orando, conversando com Deus, e ele contava que ele sentiu Deus falar com ele: meu filho, estou tão feliz que você está aqui, está tão feliz que você está feliz. E o meu avô respondeu: sim, pai, muito obrigado por tudo que eu tenho. Mas aí ele sentiu Deus falar com ele: e que tal milhões de pessoas além do mar que estão morrendo sem ter ouvido falar de mim? Deus dizendo. E foi naquele dia que ele recebeu esse chamado missionário, né? E ele e a minha avó, a pastora Catarina, para resumir a história, né, eles então embarcaram numa viagem incrível para o Brasil. E a pastora Rebeca, que está aqui, ela quase nasce no Brasil, mas ela nasceu bem antes da viagem, porque ela queria ser chique, né? Então ela nasceu em Miami. Então, mas ela é brasileira completamente. Chegaram no Brasil e começaram a aprender o português, começaram a plantar igrejas. O meu pai, o pastor Lucas, né, ele
ele cresceu vendo essa paixão pelas almas e compaixão pelas vidas perdidas, e ele sonhava em um dia fazer a mesma coisa que o pai dele fazia, de plantar igrejas, de levantar líderes na Amazônia. Então, vamos mais uma vez resumindo. Depois da faculdade, ele casou com a minha mãe, a pastora Cristina. Casaram, foram para a Amazônia, chegaram em Santarém, igual vocês ouviram agora a história do pastor Newton. Chegaram em 1976 e começaram então a Paz Church lá em Santarém. E começaram na sala da nossa casa. E essa célula, esse life group, começou a crescer e multiplicou tantas vezes que hoje é a Paz Church Santarém, que tem o quê? 40 e tantos mil membros, que enviou tantas equipes para outros lugares. E hoje fazemos parte desse legado. Amém, gente? Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Amém. É um rápido resumo por causa do tempo. Mas eu quero ler com você Deuteronômio. Um mandamento aqui, Deuteronômio 5:11. Eu amo esse versículo, Deuteronômio 5:11. Se puder colocar aqui, eu agradeço de todo o meu coração. Deuteronômio 5:11 fala o seguinte: não tome o nome do Senhor, o seu Deus, em vão, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Quem aqui já tinha lido esse versículo antes? Eu acho que todos nós. Agora, muitas pessoas, ao ver esse versículo, pensam assim: tá, então não é para eu tomar, não é para eu usar o nome do Senhor em vão. Não é para falar o nome de Jesus em vão. E eu acredito que sim, tem muito a ver com isso, tá? De você não falar, né, o nome de Jesus em vão, tá? Eu tenho certeza que isso faz sentido aqui. Por exemplo, e eu sei, tá? Eu sei que é uma cultura, mas só porque é uma cultura não quer dizer que é uma cultura correta. A cultura de dizer: ah, meu Deus, Jesus amado. Quem aqui já falou isso? Levanta a mão. Eu acho que todos nós. Por quê? Agora, eu pessoalmente, eu realmente acredito aqui que ele está dizendo para não fazer isso. O nome de Jesus é forte, há poder nesse nome. Não podemos usar levemente, não podemos usar em vão esse nome. Então, por isso que você nunca ouvirá, né, no meu dia a dia, nem da minha boca, nem da minha família, usar essa expressão: ah, meu Deus. A não ser que você está clamando a Deus mesmo, e não é em vão. Meu Deus, você está clamando a Deus, então sim. Jesus, sim, claro, mas em vão, eu realmente acredito que não é bíblico, tá? Então eu quero te encorajar aqui, só para você começar a talvez pensar sobre isso, tá? A pensar seriamente sobre o uso das suas palavras. E eu sei que vai ser um processo de mudança na cultura brasileira, na cultura da igreja brasileira, de, né, começar a pensar em outras expressões. Em vez de: ah, meu Deus, pô, meu irmão, enfim, você pode inventar outras coisas aí. Ei, Manassés, eu não sei, você pode inventar, tem que ser criativo. Mas, com todo amor e direção, que eu digo que eu quero te encorajar a você orar sobre isso e deixar Deus trazer essa convicção no seu coração, de pensar antes de você falar. Agora, dizendo isso, por favor, não julgue ninguém. Não julgue nenhum pastor por aí que na pregação ele fala isso. Não julgue ele, não julgue, tá? Diga isso: eu não vou julgar em nome de Jesus. Agora, eu acredito que esse versículo aqui é até mais profundo do que somente isso. Olha só: não tome o nome do Senhor seu Deus em vão. Ao aceitar, ao entregar a sua vida a Jesus, você está tomando sobre si
O nome de Cristo é muito sério. Você agora é um pequeno Cristo. Você representa Jesus aqui na terra. Você é um embaixador de Cristo para a sua família, para a sua rua, para o seu bairro. Você representa Jesus. Por quê? Porque você tomou sobre si o nome de Jesus. Aí ele fala, não pode tomar sobre si o nome de Jesus em vão. Esse nome de Jesus é o legado de Cristo sobre a sua vida. O que é o legado? O que é um legado? Nós já ouvimos falar que uma herança é aquilo que você deixa para as pessoas. E o legado é algo que você deixa dentro das pessoas. O que é um legado? Para simplificar, um legado é um jeito de ser, é um estilo de vida, é uma mentalidade. Esse é o nosso legado, é o nosso DNA. Diga isso, DNA. Então você pode imaginar que o nosso legado é o nosso DNA, o que te faz você ser você. Quando você entregou a vida a Jesus, você foi regenerado, você recebeu um novo DNA, você recebeu esse legado celestial de Deus sobre a sua vida. Então nós temos que levar isso muito a sério. Você é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram. Então você recebeu, no dia que você nasceu de novo, você recebeu esse legado celestial. A Bíblia fala, vão e façam discípulos das nações, mas como? Igual Jesus. Nós recebemos esse bastão, esse legado de Jesus. Como viver esse DNA? Como viver esse legado? Igual Jesus. Como que Jesus viveu? Nós viveremos igual. Por quê? Porque nós recebemos esse legado dele. E em João 14, vamos ler esse versículo, João 14, 12. Fala o seguinte, João 14, 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Ou seja, Jesus dizendo, eu te dei o meu legado, você nasceu de novo, você é de mim agora, você vai realizar obras maiores até do que eu, porque foi isso que Jesus treinava os seus discípulos para fazer. É incrível a gente ver, né, o crescimento durante a vida de Jesus, mas você já percebeu o crescimento da igreja depois da morte de Jesus? Uma coisa multiplicadora. Começou com 1, foi para 12, para 70, hoje são bilhões de pessoas. Maiores coisas nós faremos, porque nós carregamos esse legado celestial. E nós enxergamos esse legado refletido através da vida de Jesus, e através de pessoas, de heróis da fé, que já foram na nossa frente, como pastor Melvin, pastora Catarina, como o pastor Lucas, pastora Cristina, como o pastor Paulo Jeff, pastora Rebeca, pastor Eibe, pastor Andréia e tantos outros. Nós vemos esse legado refletido nas vidas das pessoas que nos inspiram. Agora, hoje em dia, você vai ouvir muito isso. Como você quer ser lembrado? O que você quer que seja o seu legado? E são importantes essas perguntas. Como é que você quer ser lembrado? Só que hoje eu quero te desafiar, você fazer uma pergunta mais profunda. Em vez de você se preocupar com o seu legado, como é que eu, Isaías, quero ser lembrado depois da minha morte? Eles vão lembrar de mim quando eu morrer? Eles vão ficar fazendo, não sei, assim, conversando sobre mim? O mais importante não é essa conversa. O mais importante é você perguntar como que as pessoas vão entender Jesus através da minha vida. Você sabe, com cada ação, com cada palavra que sai da sua boca, você está construindo um legado. Mas eu quero te desafiar você a entender que não é o seu legado. Não tem nada a ver com você, comigo, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o legado de Jesus.
Nós nascemos para engrandecer o nome de Jesus aqui na terra. Então, se você morrer e ninguém te lembrar, mas só lembra de Jesus através da sua vida, você foi um sucesso. Amém ou não amém, gente? A Bíblia fala que no final, Deus vai nos receber servo, bom e frutífero. Servo bom e que multiplicou muitas life groups. Ele fala isso. Servo bom e... Agora, como ser fiel? Fiel é isso, é você fazendo o que Jesus te mandou fazer. Vão e façam discípulos. Então é claro que através dessa ação, de você fazer discípulos, você liderar a life group, pastorear igrejas, você está sendo um servo bom e fiel. Só que nós não podemos cair no erro de medir o nosso sucesso através de números. Porque tem pessoas que talvez nunca conseguiram liderar um life group, mas ao chegar no céu, nós vamos ser surpreendidos. Eu tenho certeza disso. Ao chegar no céu, você vai pensar, essa pessoa vai ser muito honrada. Essa pessoa eu nem conheço, eu nem vi no Instagram, nem tem seguidor. Mas ao chegar no céu, tem nada a ver com o Instagram, tem nada a ver com a influência nas redes sociais, tem nada a ver com isso. Nós vamos ser surpreendidos. E você vai ver, Deus vai honrar pessoas que você nem conhece, porque foi um servo bom e fiel. O que Deus tem te chamado para fazer? Você tem sido bom e fiel nessa área? Tem sido fiel no pouco? Deus vai te honrar com mais, como nós já ouvimos. Agora, eu tenho um gráfico que eu quero ver com vocês sobre os 5 níveis de capacidade da multiplicação da igreja. Vamos só ver rapidinho aqui, ó. Dizem que mais ou menos 35% das igrejas hoje, mundialmente, estão em declínio. 35% das igrejas evangélicas hoje estão em declínio. 35% estão estáveis. 30% agora estão crescendo. Nessas 30% que estão crescendo, apenas 7%. Diga isso, 7%. Apenas 7% dessas igrejas que estão crescendo estão reproduzindo e multiplicando. Nós temos que ser esses 7%. Diga bem alto, eu serei. Fala melhor, eu sou esses 7%. Nós somos aqueles discípulos de Jesus que nós vamos nos reproduzir igual Jesus fez e nos multiplicar para alcançarmos a nossa grande comissão. Nós queremos levar o evangelho até os confins da terra. Agora, a chave para o crescimento real é o desenvolvimento de líderes que carregam o legado de Jesus. E isso tem tudo a ver com o nosso nome. Quem lembra qual é o nome, o significado do Difflin? Quem sabe qual é? Vamos lá? Discipulando e formando líderes em nações. Nós somos daqueles que nós vamos nos reproduzir e nos multiplicar exponencialmente em nome de Jesus. E assim veremos o evangelho alcançar até os confins da terra. Agora como? Qual é o nosso legado? Qual é o nosso DNA? O que Jesus deixou para nós? Tá? Eu vou só falar algumas coisas aqui, mas tem muitas qualidades. Tá? A primeira é humildade. Diga isso, humildade. Como carregar esse DNA? A gente olha para Jesus. Como ser humilde? Olha para Jesus. Eu sou humilde e manso de coração. Olha para Jesus. Como andar nisso? Olha para Jesus. Em Filipenses 2:3 fala assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Quem aqui já teve a oportunidade e o privilégio de poder sentar com a pastora Rebeca e conversar com ela? Quem já teve essa? Eu quero te desafiar, você sentar e conversar, tomar um café com a pastora Rebeca.
Ela tem muito tempo. Só que não. Mas se você for agraciado um dia e você sentar, tomar um café, ou só olhar nos olhos da pastora Rebeca, você verá Jesus na vida dela e a pessoa mais humilde que você já conheceu na sua vida. É verdade ou não é, gente? E para quem conheceu o pastor Melvin, a pastora Catarina, sinceramente, eu não conheço pessoas mais humildes que já viveram, além de Jesus, na face da terra. Sinceramente, né, pastora? E a gente vê esse legado. Se você sentar com o pastor Timóteo, tão humilde, e são uma inspiração. Ao sentar, apesar do fato que a pastora Rebeca tem tanta experiência, tão usada por Deus, mas ao sentar com ela, você que vai se sentir especial. É assim que nós aprendemos a ser humildes. Ao você não falar de si mesmo, é você fazer perguntas e você levantar outras pessoas. É incrível essa característica que nós vemos nas vidas do pastor Paulo, pastor Rebeca, pastor Ebe e assim por diante. É a humildade. Nós temos que aprender isso. A minha esposa também é muito humilde. Ela aprendeu, ao chegar no Brasil, ela abriu mão de todo o orgulho que ela talvez tinha um dia, mas ela chegou aqui tão humilde. E ela aprendeu a comunicar uma nova linguagem. E as pessoas riam dela, até hoje, né? O pessoal ri dela. Eu sou o primeiro, mas assim, no bom sentido. Obrigado. Eu lembro que uma vez ela me apresentou assim: isso aqui é o Isaías, é a minha marida. Aí, mas você vê que ela não fica chateada, ela não fica, né, triste, porque ela é humilde, ela não está nem aí, porque ela quer ver vidas alcançadas. Eu lembro uma vez, né, até comentamos lá na Paz Conference, que era eu e Nicole para apresentar o culto, né, das boas-vindas. Aí nós saímos e, de como costume, a gente fala assim: eu sou Isaías e a Nicole. Aí eu saí e falei assim: gente, bom dia, eu sou a Nicole. E aí a Nicole falou assim: hã? Cara, eu passei tanta vergonha. Mas nós temos que aprender a rir de nós mesmos. Amém, gente? Faz parte de ser humildes. Igual o C.S. Lewis falou, coloca aí: humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Não é você falar assim: eu não sou ninguém, eu não presto para nada. Não é humildade, é falsidade. Você é uma nova criatura, você é a própria justiça de Deus, você presta sim. Não é de você pensar que você é terrível, é você pensar menos em você e pensar mais nas pessoas ao seu redor. Diga isso, humildade. Outra coisa, nosso legado é que nós somos visionários. Diga isso, visionários. Somos visionários, movidos por amor a Deus e pessoas. Provérbios 29, 18 fala assim: o povo perece sem visão. Jesus, ele tinha uma visão clara para cada um dos seus discípulos. Ele tinha uma visão clara para o evangelho. Ele tinha uma visão clara para o crescimento da igreja. Ele falou: maiores coisas vocês farão. Porque ele tinha uma visão. Qual é a nossa parte nesse legado? Como foi mencionado, né, chegaram em Santarém e, né, o meu pai, o pastor Lucas, ele tinha uma grande visão. Inclusive, eu quero passar esse vídeo para você ver um pouco, né, da visão missionária lá em Santarém e um pouco sobre a morte do meu pai. O meu pai era um grande visionário. Ele chegava falando: nós vamos plantar pelo menos 100 mil igrejas, começando na Amazônia, no Brasil e até os confins da terra. E nós vamos fazer isso, nós vamos alcançar, plantar pelo menos 100 mil igrejas. Amém, gente? Quem aqui vai plantar pelo menos uma dessas 100 mil igrejas aqui no Levanta Amanhã? Glória a Deus. Vamos ver esse vídeo, por favor. Se puder passar, eu agradeço. Uma vez eu estava nos Ribeirinhos,
traduzindo para o Dr. Carl Horton. O Dr. Carl Horton foi a pessoa que Deus usou para nos ajudar a entender o valor do discipulado 1 a 1. Toda mensagem que o Dr. Carl Horton dava sempre terminava em discipulado 1 a 1. Então, foi o que Deus usou até para o pastor Abe ajudar a desenvolver essa estratégia do MDA, que é o modelo de discipulado apostólico. Então, isso foi, eu estava um dia com ele, estava traduzindo lá, nós tínhamos passado uns dias lá, dando um treinamento nos Ribeirinhos sobre discipulado, e quando, uma tarde, durante o horário do almoço, nós saímos, paramos para almoçar, e estávamos no barco, tínhamos saído porque estávamos com uma equipe conosco lá da Califórnia, e eles queriam pescar arraia. E lá onde nós estávamos, lá perto do Lago Grande, perto de São Pedro, tinha muitas arraias grandes e eles queriam pescá-las. Então nós saímos no barco. Foi quando então o pastor Lucas queria conversar comigo, sobre um obreiro nosso que estava doente aqui. E ele então foi lá para conversar comigo. E ele usava o aviãozinho dele, que pousava na água, para poder ir para fazer a supervisão dos ribeirinhos e tudo. Só que naquele dia ele foi lá para conversar comigo, só que o aviãozinho dele caiu. Caiu lá na nossa frente. Eu lembro que nós fomos com o nosso barco até ele, mas ele estava com um passageiro, o passageiro estava bem, mas o pastor Lucas foi levado para a glória naquele dia. Aquele dia foi o pior dia da nossa vida. Foi muito, muito difícil. Eu lembro até pulando na água também, tentando achar o corpo dele, mas não encontramos na hora. Aí foi quando nós escolhemos então voltar para Santarém. Tive que dar essa notícia para todo mundo. Foi um tempo muito, muito difícil para nós. Mas eu lembro na volta, perguntando para Deus, e agora? Mas Deus me deu tão claro aquele versículo em João 12, 24, que diz que se a semente não morrer, ela não vai produzir nada. Mas se ela morrer, depois ela vai crescer e ela vai produzir muito fruto. E nós vimos que realmente a morte do Lucas, para nós foi uma tragédia horrível. Mas Deus usou essa morte dele para levantar que essa visão, essa missão, não era só do Lucas, era para todos nós. All things work together for good. And so just because I was obeying God, I go, thank you, God, so much that my husband died. And the more I told him thank you, the more the Holy Spirit just started to flood my heart. God has a plan. There is a future for me and my family, a mother and a father for my kids. I don't know how. And God said, don't worry about it. You're still the mother, but I'm the father. My parents, my father, my mother, what they did and what really, really gave me a heart for the ministry and for missions is the way they presented God's work for me. So I grew up completely convinced that I was the luckiest kid on earth. He was not only my father, but he was by far my best friend. My best friend. One of the main things that my parents did is they didn't only teach me, but they taught me through example. Discipleship, if you look at the example of Jesus, it's an actual day-to-day, the word in Portuguese is convívio. In English would be almost living together, not necessarily in the same home, but a direct contact, all the time in contact with that person. And so the idea is to reproduce the character of Jesus in your disciple. Your character may have flaws, but Jesus' character does not have flaws. So if we can reproduce the character of Jesus in our disciple, then we've been a good discipler. In my own personal life, my father, first of all, was my one-on-one discipler. And the vision that I have today, the calling that I have today was imparted from my discipler, my father. So we're here doing the exact same thing my dad was doing, planting churches in the Amazon Basin. We may be here for
the rest of our lives, or God may take us to another part of the world, but as long as we're planting churches, being missionaries, that's all my wife and I want to do. They say like father, like son, that's exactly what happened in my situation. A morte do pastor Lucas foi uma dor imensa para seus familiares e amigos. Mas essa semente se tornou uma grande árvore, com raízes profundas e galhos que se estendem pelo mundo afora. Esse legado não se resume à sua pessoa ou à sua obra. É um legado que vive no coração de cada membro da Paz Church e de cada alma alcançada. O tempo passa tão rápido. A única coisa que vale a pena realmente é quando nós vamos dedicarmos nossa vida para um objetivo, de alcançar a visão que Deus tem nos dado, a visão de Deus para a nossa vida. Então o meu desafio para você é este: dar nossa vida de corpo e alma para fazer a vontade de Deus. Desta forma, um dia, logo, estaremos todos juntos, regozijando e seguindo a Jesus. Deus te abençoe a todos. Essa foi a última pregação, palavra dele, que foi gravada. E ele estava lá no Japão nessa época. A gente vê a visão da igreja até no Japão. Efésios 3:20, o versículo que ele mais pregava: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais que tudo que podemos pedir ou pensar. Tudo que pedimos ou pensar, de acordo com o seu poder que atua em nós. O terceiro é o sacrifício. Em João 15:3 fala assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. A gente vê mais uma vez Jesus, que fez aquele sacrifício supremo, que morreu por nós. Os meus avós, eles semearam as suas vidas na Amazônia. Eu estive com o meu avô, pastor Melvin. Eu passei a noite toda com ele no hospital. Sabe qual hospital? Qual cidade? Poderia ter sido o maior hospital nos Estados Unidos, mais chique, mas não. O meu avô, ele semeou a vida dele em Parintins, numa pequena ilha no meio da Amazônia. Mas foi a alegria dele de poder semear a vida dele pelos brasileiros. E quando ele morreu, eu chorei tanto, não por tristeza, mas só de pensar no legado que ele carregava, só de pensar na vida dele de sacrifício, dele se sacrificar por amor a Jesus. O Jim Elliot, um grande missionário que também morreu no Equador, ele falou assim: sábia é a pessoa que abre mão daquilo que não permanece para ganhar o que não pode ser perdido. Uma outra característica é a generosidade. Jesus foi o mais generoso, ele deu a sua própria vida, porque Deus tanto amou ao mundo que ele deu seu filho mais generoso. Mais uma vez eu penso nos meus avós, muito bem sucedidos, e eles vez após vez, eles que bancaram para construir prédios de igrejas, eles que doaram carros, casas. Até hoje, quando eu viajo, às vezes tem gente que fala assim: o seu avô que me ajudou naquela época, até hoje eu sou surpreendido com a generosidade dos meus avós. Eu perguntei para minha mãe, como é que era a nossa vida lá em Santarém. E ela falou assim: olha, Isaías, nós viajávamos muito nos Estados Unidos para levantar fundos para a Missão Paz, mas tudo que entrava ia diretamente para avançar igrejas, para a Missão Paz, nada vinha para nós. E ela falou: na verdade, até o que entrava para nós também era investido nas igrejas. E nós vivíamos, uma família de 6 pessoas, vivíamos com $150 por mês, ou seja, R$750 por mês, né? E eu cresci lembrando, assim, pensando, é incrível como nós podemos ser felizes com tão pouco. E eu nunca senti falta de nada, mas o nosso carro era um Fusca, era assim, nada chique, nada luxuoso, mas não importa, sinceramente. Você vê
Jesus transformando vidas através da sua vida. Não existe coisa melhor, de verdade. E a quinta, a última coisa é a proatividade. Diga isso, proatividade. Jesus foi o mais proativo, foi o mais intencional. Até quando ele era jovem, você vê ele lá no templo, ensinando pessoas. Ele foi intencional, atrás do crescimento. Ele foi intencional, ele foi proativo. Existia um grande missionário, David Livingstone, que foi um grande missionário na África. Ele falou assim: a simpatia não substitui a ação. Quando você vê aquelas fotos dos ribeirinhos, ou as crianças na África, você simpatiza. Isso não substitui a ação. O Oswald J. Smith, também mobilizador de missões, falou assim: falamos tanto da segunda missão, falamos tanto da segunda missão, vou voltar aqui. Falamos tanto da segunda vinda, mas a metade do mundo nunca nem ouviu falar da primeira. Ou seja, agora é a nossa vez. É a nossa vez, não só de ficar aqui conversando sobre quando Jesus vai voltar. Gente, tem milhões de pessoas que nunca nem ouviram falar da primeira vinda de Jesus. Temos uma grande missão para cumprir. A verdade é essa, que a verdadeira intimidade desperta urgência, que produz proatividade. Provérbios 6 fala assim: vai ter com a formiga, ou seja, vai trabalhar, agora é a nossa vez. Eu fico pensando no Neemias, quando ele foi proativo, foi assim: meu rei, eu preciso voltar para reconstruir os muros. Ele não ficou lá no luxo de Babilônia pensando, alguém vai lá um dia. Ele falou assim: eu irei, eu vou abandonar essa vida e eu vou lá reconstruir esses muros. Amor desesperado gera obediência imediata. O Abraham Lincoln falou assim: a melhor maneira de prever o seu futuro é criá-lo. Quero chamar minha esposa para falar um pouco mais sobre isso, e aí eu vou voltar para encerrar. Em nome de Jesus. Oi, gente. Como eu tenho sido tão impactada esses dias no Pais Conference, falando sobre esse tema de legado, e eu sei que eu estou aprendendo demais. E como Isaías falou, né, que nós recebemos nosso legado de Deus, de Jesus, Ele que dá para nós. Então, por que então que a gente conta tantas histórias sobre Pastor Melvin, sobre Pastor Abe, Pastor Lucas? É porque Deus, Ele também escolheu que nós podemos passar o legado de gerações para gerações. E isso é tão importante. E eu lembro quando eu e Isaías chegamos aqui em Brasil, eu não entendia ainda o legado do Pais Church. E eu ouvia histórias sobre Pastor Melvin, Pastora Catarina, ouvia histórias sobre Pastor Abe, a visão que Pastor Abe tinha recebido de plantar primeiro uma grande igreja em Santarém, depois Fortaleza, depois São Paulo, a visão que o pai do Isaías tinha de plantar tantas igrejas nos ribeirinhos. E eu lembro pensando: Deus, então nos dá visão. Qual a nossa visão? Qual vai ser a visão do Isaías? E eu, com muito tempo, eu comecei a entender que Deus já tinha dado visão. Que não era algo novo que a gente ia fazer. Não ia ser tipo, a gente agora vai sair debaixo dessa visão e nós vamos começar nosso. Não. Que nós precisávamos entender nosso papel na visão que já foi dado. E aquele pensamento eu quero algo algo meu que vai glorificar meu nome. Na verdade, foi essa a atitude. Foi tão errado. E Deus foi me ensinando, usou muito a vida do Isaías para me ajudar a entender como é precioso
esse legado. Então eu quero desafiar vocês, jovens. Qual é seu lugar nesse legado? O que Deus tem pedido para você fazer? Abre comigo para Êxodo 3:14. Êxodo 3:14 diz o seguinte: no futuro, quando os seus filhos perguntarem: que significa isto? Digam-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da casa da escravidão. E isso está no contexto quando Deus livrou os israelitas lá do Egito. Fez tantos milagres para libertar eles, para tirar eles lá da escravidão. E depois ele falou várias coisas que eles precisavam fazer todo ano, de celebrar e lembrar o que Deus tinha feito, para que realmente todas as gerações poderiam entender quem é o seu Deus, o que o seu Deus fez com seu avô, com seu tataravô, para não ter nenhuma geração que esquecer quem é Deus. Mas uma coisa que eu acho interessante aqui, falou no futuro, quando os seus filhos perguntarem. Então não é somente um mandamento, pais, líderes ensinam seus liderados, mas também é assim, crianças, jovens, vai atrás dos seus pais, vai atrás dos seus líderes, entendem o que é seu legado, o que é a história que foi atrás, se interesse nisso. Porque a gente não quer começar no mesmo lugar com nossos pais. Não, eu não quero que meus pais precisam, ou que meus filhos precisam sofrer tudo que eu já sofri. Não que eles possam aprender, não. Mamãe, ela sofreu assim, ela aprendeu isso, que eu posso passar isso para eles, para minhas discípulas, para que elas não precisar cair como eu caí. Já vai começar aqui onde eu terminei e eles vão mais alto. Mas para isso acontecer, nós precisamos humildade. E eu lembro quando minha avó ela começou a ficar doente. E pela primeira vez me tocou, ela não vai estar aqui na terra para sempre. E quando ela morrer, muitas lições, muitas histórias também vão morrer com ela. A não ser que eu consigo aprender antes. E eu comecei a ser muito mais intencional com ela. Eu morava já aqui, ela lá em Califórnia, então eu ligava demais para ela. Me conta sobre isso. Como foi essa parte da sua vida? E essa aqui, o que aconteceu? O que a senhora aprendeu com isso? E eu comecei a fazer isso mais com minha sogra, com minha discipuladora, com a pastora Rebeca. Eu tenho esse privilégio tão grande de poder perguntar coisas específicas e ter esse coração aberto. Porque às vezes nossa geração e sua geração, nós temos a habilidade de receber tanta informação aqui, né? Que tem uma tendência da gente ficar com atitude, orgulho, arrogante, pensando, eu sei mais do que vocês, então eu vou fazer melhor. Sabe uma coisa? Quando nós começamos a liderar no GMS, mais uma vez, tantas coisas que minha liderança tinha feito faz mais sentido. Porque tem coisas que nós não vamos a entender até que nós estamos naquele nível de liderança. Seus pastores, eles têm uma visão muito mais ampla do que vocês. Então pode ser
que às vezes que o jeito que eles estão fazendo, talvez você não vai entender. E tudo bem. Pergunta para eles. Pergunta por que eles fazem isso. Não porque você acha errado, mas porque você quer aprender com a sabedoria que Deus tem dado para eles. Então eu quero desafiar vocês, jovens. Fique perto da sua liderança. Aproveita eles enquanto eles estão aqui. Vocês conhecem aquele corrida Olimpíada? Quando tem vários corredores num time, eles vão correndo, mas eles não vão correr juntos. Um vai correr com um bastão e depois vai passar para o próximo que vai correr, que vai passar para o próximo que vai correr. E às vezes eu sei na minha vida o que eu queria mais era só o bastão. É minha vez, eu quero agora, eu já sei. Vou correr muito bem. Mas antes de estar lá na frente, nós temos realmente de estudar e aprender a correr bem. Nós não podemos só buscar a coroa, a glória, o palco. Por muitos anos da minha vida, Deus não me permitiu subir no palco para pregar. Eu achava que eu estava pronta. Eu queria. Mas Deus tinha falado para mim, Nicole, não se ofereça. Somente o dia que Isaías fala para você, pedir para você pegar o microfone, você fala sim, mas antes disso você não oferece, porque você não está pronta. E eu não entendia, mas Deus tinha muita coisa que Ele precisava fazer no meu coração antes. Muitas coisas, muito orgulho, muitas coisas que precisavam ser realmente mudado e transformada. Então, jovens, não procura a glória. Aprende primeiro com a sua liderança. Quais são os hábitos deles? Como que eles buscam a Deus? Como que eles tratam seus filhos, seu cônjuge em casa? Procure fazer essas coisas antes. É você aprendendo a correr. Quando eles peçam para vocês fazer algo que para ti parece ser pequeno, seja fiel, faça com excelência. Seja fiel com aquilo que Deus tem pedido para você fazer hoje. E amanhã Ele te dá mais. E com o tempo vai fazer sentido para vocês. Eu quero ouvir dos seus pastores. Ah, não, meus jovens, eles têm ido atrás. Eles estão me apoiando. Eles estão junto comigo com a visão que Deus tem me dado para essa igreja. Eu posso contar com eles. E assim você vai ver crescimento. E nessa corrida é interessante, porque quando a gente vê, eles não param, o corredor, ele não para entregar para quem está atrás. O que acontece? Eles correm juntos para um bom tempo. E os passos deles precisam ser iguais para aquele passagem do bastão dar certo. E eles estão lá, correndo juntos, rápidos, passa bastão, e só depois de conseguir fazer isso juntos, que o outro vai. Se você não consegue correr junto com quem está na frente de você, a sua corrida também não vai dar certo. Porque quando aquele bastão cai, já era.
Graças a Deus que nosso Deus, Ele é um Deus de segundas chances. Então, se de repente não deu certo para você, se precisa talvez até reconciliar com seu pastor, com sua mãe, com seu pai, há tempo para vocês. Mas vocês e nós temos que entender de onde que nós vemos. Qual é a história que vem atrás de nós? Porque isso vai nos dar visão para o futuro que Deus quer que a gente alcance. Vamos ficar em pé, por favor. Quero chamar a pastora Rebeca para subir aqui. Isso não está na programação. Então, mas é tão forte essa palavra da Nicole que nós temos que andar juntinho com a nossa liderança. Então eu queria pedir a pastora Rebeca para orar por nós, igual recebemos com o pastor Newton. Vamos orar junto com a pastora Rebeca e assim encerraremos essa sessão. Então vamos orar com a nossa liderança tão preciosa, em nome de Jesus. Pai, o Senhor tem nos dado todas as instruções sobre esse legado. O Senhor veio, exemplificou tudo para nós. E essas palavras que nós acabamos de ouvir, ó Pai, de estarmos, nós temos um legado que o Senhor tem nos dado. E nós sabemos que o Senhor valoriza o chamado, o legado, esse chamado que o Senhor tem dado para os nossos pais, para os nossos líderes anteriores. Nós não precisamos, Senhor, o que a pastora Nicole falou agora, nós não precisamos ter algo que é meu. Não, é nosso. É uma coisa que nós estamos unidos. Senhor, Pai, ajude-nos a entender que o Senhor já nos deu o comando. O comando Jesus deixou para nós. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Esse é o chamado. Esse é o comando. E que nós temos que nos unir aqui agora, Senhor, como essa tribo, unidos, continuando. E a gente continuando é só multiplicando. Não é começando de novo, não é reinventando a roda. O Senhor já nos mostrou o caminho. Vamos só pegar agora esse bastão e vamos correr com ele. Vamos continuar, Senhor, esse legado com tanta humildade, porque sabemos que não é nós, é só o Senhor, é o Senhor, é apesar de nós, é o Senhor, e nós temos que, não queremos nada para nós, Senhor, não queremos glória para nós, queremos apenas sermos essas pessoas tão proativas, que o Senhor vê em nós um coração totalmente aberto, disponível, se entregando, sacrificando. Pessoas que vão falar assim: eu não estou nem aí de riquezas, o que eu quero é servir o Senhor 100%. Nós temos essa causa. O Senhor tem nos dado uma causa. O Senhor tem nos dado pessoas no nosso passado para nos mostrar o caminho. Mas o Senhor está cada vez mais. Nós estamos vendo que as estratégias estão cada vez crescendo. O Senhor está multiplicando esse trabalho. O que o Senhor começou com meu pai e minha mãe, há 68 anos atrás, quando eles vieram para o Brasil, como agora já está uma coisa tão grande,
tão grande. E o Senhor tem nos escolhido para fazer parte desse grande legado, dessa grande comissão. Nós estamos aqui. Eis-me aqui, Senhor. Diga comigo: eis-me aqui, Senhor. Faça de mim, Senhor, parte desse legado. Esse legado vai continuar através da minha vida. Estou me entregando 100% para continuar com esse grande chamado de fazer discípulos de todas as nações. Eis-me aqui, Senhor, envie-me a mim. Obrigada, Jesus, porque eu sei que aqui nós temos uma multidão de jovens que o Senhor tem levantado, ó Pai. O Senhor está ansioso para voltar, mas o Senhor ama tanto aquelas pessoas lá fora que ainda não te conhecem, e o Senhor está levantando aqui esse exército. Nós vamos ganhar almas, nós vamos fazer discípulos, investindo a nossa vida nelas, para que elas também vão ganhar outras, e vai ser um crescimento, como já está sendo, um crescimento exponencial, começando aqui, começando na sua igreja local, começando com você lá, com o seu life group na sua casa, e multiplicando. E ó Pai, nós já estamos em 8 nações, mas estamos com grandes sonhos, ó Pai, de que vai ser muito maior. Vamos entrar em todas as nações, vamos ver o Senhor nos usar poderosamente, vamos ganhar milhares, milhões de pessoas, porque cada número representa uma alma preciosa, que estamos resgatando dos portões do inferno, e vamos popular o céu, e vamos ver a terra cheia da glória de Jesus. Obrigada, Senhor, obrigada por todos esses jovens, obrigada por esses líderes que o Senhor tem dado aqui, o pastor Isaías, a pastora Nicole, todos esses outros líderes dos Divling também aqui, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por cada um aqui, porque eu sei que o Senhor vai usar cada um poderosamente como parte dessa grande visão que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.